Duas máquinas foram criadas com uma missão quase suicida: voar baixo, entrar no coração do campo de batalha e atacar tropas e blindados enquanto o inimigo tenta destruí-las. De um lado, o A-10 Thunderbolt II, o lendário Warthog americano, construído ao redor de um dos canhões mais devastadores já instalados em uma aeronave. Do outro, o Su-25 Frogfoot, a resposta soviética para transformar um avião relativamente simples em uma máquina capaz de continuar voando mesmo depois de sofrer danos brutais. Ambos nasceram durante a Guerra Fria. Ambos foram projetados para apoiar soldados diretamente no campo de batalha e ambos provaram seu valor em guerras reais. Mas quando colocamos essas duas lendas frente a frente, qual delas realmente merece o título de rei do apoio aéreo aproximado? A história do A-10 começa com uma lição dolorosa. As guerras do Vietnã e da Coreia mostraram que tropas terrestres precisavam de uma aeronave especializada, capaz de permanecer sobre o campo de batalha, localizar alvos e atacar forças inimigas mesmo sob intenso fogo antiaéreo. Os Estados Unidos perceberam que caças rápidos demais nem sempre eram ideais para essa missão. Era necessário um avião resistente, relativamente lento, capaz de carregar uma enorme quantidade de armas e, principalmente, sobreviver aos danos causados pelo inimigo. O resultado foi o A-10 Thunderbolt II, que entrou em serviço em 1977. Seu projeto parecia quase absurdo. Os dois enormes motores foram instalados na parte traseira da fuselagem, separados para aumentar a sobrevivência. As asas foram projetadas para oferecer grande sustentação em baixas velocidades e a estrutura recebeu uma proteção de titânio ao redor da cabine. Essa famosa banheira de titânio protege o piloto contra fragmentos e munições de menor calibre. Mas a característica mais famosa do Warthog está no nariz. O A-10 foi praticamente construído ao redor do canhão GAU-8 Avenger. Com 7 canos de 30 mm, o sistema pode disparar uma quantidade gigantesca de munição em poucos segundos. Seu projétil perfurante foi desenvolvido especialmente para atacar veículos blindados. A aeronave ainda pode transportar uma grande variedade de bombas, foguetes e mísseis, incluindo o AGM-65 Maverick. Isso significa que o Warthog não depende apenas do canhão. Ele pode utilizar diferentes armas dependendo do alvo e da distância do ataque. E existe outra característica que tornou o A-10 tão especial: redundância. Sistemas hidráulicos, controles de voo e componentes importantes foram projetados para que determinados danos não significassem necessariamente a perda da aeronave. O avião também pode continuar voando mesmo com partes importantes da estrutura danificadas. Durante exercícios e operações reais, essa resistência ajudou a construir a reputação quase lendária do Warthog. Mas os soviéticos chegaram a uma conclusão semelhante por um caminho diferente. O Su-25 Frogfoot foi desenvolvido durante a década de 1970 para fornecer apoio aéreo aproximado às forças terrestres soviéticas. A filosofia era simples: o avião precisava chegar rapidamente ao campo de batalha, atacar e sobreviver em um ambiente onde mísseis e canhões antiaéreos estariam por toda parte. O Frogfoot recebeu uma estrutura reforçada, proteção ao redor da cabine e sistemas simplificados para facilitar sua operação próxima às linhas de frente. Seu projeto também permitia operar a partir de bases austeras, algo extremamente importante para uma força que esperava enfrentar uma guerra terrestre em grande escala na Europa. O Su-25 é menor e mais leve que o A-10, mas isso não significa que seja fraco. Seus dois motores proporcionam boa aceleração e sua configuração aerodinâmica permite que ele seja extremamente ágil em baixa altitude. Enquanto o Warthog foi projetado para permanecer no campo de batalha e carregar uma quantidade impressionante de armamento, o Frogfoot buscou combinar robustez, velocidade e simplicidade. Quando olhamos para a velocidade máxima, o Su-25 leva vantagem. Dependendo da versão e da configuração, ele pode atingir velocidades superiores às do A-10. Porém, velocidade máxima não conta toda a história. Em uma missão de apoio aproximado, o piloto precisa identificar o alvo, manter controle preciso da aeronave, realizar o ataque e permanecer disponível para uma nova passagem. Nesse cenário, a capacidade do A-10 de voar lentamente e permanecer sobre a área por bastante tempo se torna uma vantagem. É quase como se os dois aviões tivessem sido projetados para estilos diferentes de combate. O Su-25 consegue chegar rapidamente, atacar e sair. O A-10 pode permanecer mais tempo próximo das tropas, esperando a oportunidade de atacar.
E quando chega a hora de destruir um alvo blindado, o canhão GEL-8 se torna uma das maiores cartas na mão americana. A combinação de alta cadência de tiro, munição especializada e estabilidade da aeronave transformou o canhão em um dos sistemas mais famosos da aviação militar. O Su-25 utiliza um canhão GSH-32 de 30 mm, com 2 canos. É uma arma extremamente potente e adequada para atacar veículos, posições terrestres e tropas. Além disso, o Frogfoot pode utilizar foguetes não guiados e uma ampla variedade de bombas e mísseis, dependendo da versão. Modernizações também aumentaram sua capacidade de empregar armas guiadas. Portanto, não existe um vencedor absoluto simplesmente olhando para o canhão. O GAU-8 oferece ao A-10 uma capacidade excepcional contra determinados alvos, enquanto o Frogfoot possui uma combinação de armas que permite realizar diferentes tipos de ataques. A sobrevivência também é um dos pontos mais interessantes. O A-10 ficou famoso por voltar para casa com danos que fariam qualquer outro avião parecer condenado. Seus motores separados, sistemas redundantes e cabine protegida foram pensados justamente para isso. O Su-25 segue uma filosofia parecida. Sua estrutura reforçada e proteção do piloto permitem suportar danos significativos. Durante a Guerra do Afeganistão, os soviéticos descobriram na prática como o Frogfoot conseguia sobreviver em ambientes extremamente perigosos. Os aviões enfrentaram metralhadoras pesadas, armas antiaéreas e, posteriormente, mísseis portáteis que tornaram as operações em baixa altitude ainda mais perigosas. O conflito também mostrou que nenhuma blindagem poderia tornar uma aeronave invulnerável. Quando a ameaça dos mísseis portáteis aumentou, os dois lados precisaram modificar táticas e equipamentos para aumentar a sobrevivência. O A-10 também teve sua grande demonstração durante a Guerra do Golfo. Centenas de missões foram realizadas contra forças iraquianas, especialmente contra veículos blindados e tropas terrestres. O avião demonstrou enorme capacidade de permanecer em combate e realizar ataques repetidos. Mais tarde, versões modernizadas foram utilizadas no Afeganistão e em outras operações, onde o objetivo muitas vezes não era destruir tanques, mas fornecer apoio direto às tropas e atacar posições inimigas próximas. O A-10 moderno também evoluiu. A versão A-10C recebeu novos sistemas, sensores, capacidade de utilizar armas guiadas e melhorias na comunicação e consciência situacional. Isso transformou um avião originalmente concebido na década de 1970 em uma plataforma muito mais conectada ao campo de batalha moderno. O Su-25 também recebeu atualizações. A versão Su-25SM-3 incorpora novos sistemas de navegação, aviônicos e melhorias na capacidade de emprego de armas. Porém, a disponibilidade, escala de modernização e integração de sistemas variam bastante entre operadores e versões. E então chegamos ao cenário moderno, onde a comparação fica muito mais complicada. Em uma guerra com defesas aéreas densas, nenhum desses aviões pode simplesmente voar tranquilamente sobre o campo de batalha como fazia décadas atrás. Sistemas modernos de defesa aérea, mísseis portáteis, radares e armas guiadas transformaram o ambiente. Isso significa que o futuro do apoio aéreo aproximado depende cada vez mais de sensores, inteligência, drones, guerra eletrônica e armas lançadas a maior distância. Mesmo assim, essas duas aeronaves continuam mostrando por que foram tão importantes. O Su-25 possui uma vantagem clara em velocidade, simplicidade e capacidade de operar em condições difíceis. Ele foi pensado desde o começo como uma ferramenta militar de linha de frente. É relativamente compacto, resistente e capaz de transportar uma quantidade significativa de armas. Já o A-10 possui uma combinação excepcional de persistência, proteção, precisão e poder de fogo. Seu grande diferencial é a capacidade de permanecer sobre a área de operações e fornecer apoio contínuo às forças terrestres. Então, qual é superior? Se estivermos falando de velocidade, simplicidade e capacidade de operar a partir de bases austeras, o Su-25 possui argumentos muito fortes. Mas se o objetivo for escolher a plataforma mais completa para apoio aéreo aproximado, eu daria a vantagem ao A-10.
Seu canhão é excepcional. Sua blindagem foi projetada especificamente para proteger o piloto. Sua capacidade de carregar armas é enorme e suas modernizações transformaram o avião em uma plataforma de ataque muito mais precisa. O Su-25 continua sendo uma das máquinas de ataque mais resistentes já produzidas pela União Soviética e pela Rússia. Mas o Warthog conseguiu combinar resistência com uma capacidade de ataque extremamente especializada. No entanto, existe uma ironia nessa história. Os dois foram criados para guerras em que aviões de ataque poderiam voar relativamente próximos das tropas. Hoje, o campo de batalha é muito mais perigoso. Drones conseguem localizar alvos, mísseis guiados conseguem atingir aeronaves a distâncias maiores e sistemas de defesa aérea podem transformar uma área inteira em uma zona proibida. Isso significa que talvez o verdadeiro futuro do apoio aéreo aproximado não seja simplesmente um avião mais blindado ou mais rápido, mas uma combinação de aeronaves, drones, sensores e armas inteligentes trabalhando em conjunto. Ainda assim, do outro está o Frogfoot, uma máquina compacta, resistente e pragmática criada para acompanhar exércitos diretamente na linha de frente. Se você estivesse no campo de batalha e tivesse apenas uma dessas duas aeronaves para proteger suas tropas, qual escolheria? O poder de fogo, blindagem e precisão do A-10 ou a velocidade? Simplicidade e robustez do Su-25? Deixe sua escolha nos comentários e explique qual desses dois monstros você gostaria de ver sobrevoando o campo de batalha quando sua vida dependesse disso.